No início dessa pregação, eu vou acolher um testemunho. Geralmente os testemunhos são dados na quarta-feira, na quinta-feira. Mas como nós estamos em preparação para a semana de Pentecoste, e estamos escolhendo algumas pessoas para falar lá no Tagua Park, eu vou pegar um hoje. Se você quiser depois falar, se você quiser falar lá em Pentecoste, você vai ter que procurar a Crícia Martins para ela te ouvir primeiro. Que aí ela vai saber se você não vai ocupar um lugar de outro que poderia dar um testemunho mais forte. Talvez o seu seja forte, mas queremos bem forte. Cadê a moça que eu convidei para vir aqui? Vem aqui. Vem aplaudir essa moça, que ela morreu. Ela morreu, está aqui hoje no nosso meio. Meu nome é Iane, como eu já falei, tenho 28 anos, sou casada há 5 anos, tenho uma filha de 4 anos. No dia 29 de fevereiro de 2012, eu dei entrada na UTI. Eu fiz uma viagem para a casa da minha avó e lá eu peguei um vírus que significa cefalite herpética. É o vírus da herpes, que foi para o sistema nervoso central e me deu paralisia global. Eu só mexi os olhos. E quando eu fui parar na UTI... Você pegou esse vírus como? Eu estava numa cidade do interior da Bahia e eu só coloquei meus pés na água, no rio. E esse vírus é pego pela água, né? Só pelo fato de eu ter colocado meus pés, não tomei banho nem nada. Um cearense jamais vai pegar essa doença. Pegado pela água. Pela água. E aí eu internei no dia 29 de fevereiro, fiquei 11 dias na UTI e 25 dias no quarto. Voltei para a minha casa. Mas aí você ficou totalmente paralisada, só mexendo com os olhos? Totalmente paralisada, só mexi os olhos. Tinha dia que eu dava 6, cheguei a dar até 15 convulsões em um mesmo dia. Tive 5 paradas cardiorrespiratórias. E depois disso tudo, voltei para a minha casa. Na semana de Pentecostes, na quarta-feira, eu estava na minha casa, deitada. E Deus me tocou para mim vir para a igreja. Chamei meu esposo e ele falava assim, mas você não pode ir, sua imunidade é muito baixa. E como você vai para lá, para aquela multidão? Eu falei assim, Deus mandou eu ir. E eu tenho que obedecer a Deus. Viemos, assim, teve muitos empecilhos para a gente chegar até aqui. Quando eu cheguei, eu fiquei naquele lado de lá. Eu chorava muito, 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 muito. E eu sentia que era o choro da libertação. Quando eu cheguei, eu falei assim, pai... Você estava andando, você estava paralítico? Na cadeira de rodas. Você ficou na cadeira de rodas? Na cadeira de rodas. E eu cheguei aqui, eu falei assim, pai, está aqui a sua filha. A partir de hoje, pai, eu sofro o que eu devo sofrer. Mas eu só te peço 3 coisas. Me dai fé, força e sabedoria para me lidar com essa situação. Pois não aguento mais viver assim. Tenho uma filha, que na época tinha 3 anos. Minha filha pedia muito para mim andar. E a única coisa que eu podia falar para minha filha é, peça para papai do céu, filha, que na hora certa ele vai curar a mamãe. E aqui eu me entreguei aos braços de Jesus. E falei, Senhor, que venha o sofrimento, mas que o Senhor me dê muita fé, força e sabedoria para mim vencê-lo. Só um minutinho. Vocês estão ouvindo lá fora, lá? Estão ouvindo? Estão te ouvindo. Fomos embora. Na hora que foi para mim embora, o pessoal do apoio assim se comoveu demais, porque eu com minha filha, eu com meu esposo, muita dificuldade, né? Fomos embora. E eu falei até com uma pessoa da intercessão, falei assim, ano que vem, eu tenho muita fé em Deus, que eu estarei aqui andando. E ela falou, amém. Quando foi dia 17 de junho, eu internei novamente na UTI. Internei para um tratamento do espírito e para um tratamento de carne também. Porque como eu pedi para Deus, Senhor, que venha o sofrimento. E o sofrimento veio. Foram 38 dias na UTI. Sedada, sem poder falar. E lá às 3 horas da manhã, minha feição mudava. Chegaram a perguntar aos médicos, para o meu esposo, para a minha família, se eu era espírita. Pois como que às 3 horas da manhã uma pessoa que não falava era pálida, gelada, e às 3 horas da manhã ela ficava quente e serena? E meu esposo falou, não. Nós somos católicos, apostólicos, romanos, praticantes.
Mas minha esposa, ela tem o hábito de fazer oração às 3 horas da manhã. Deve ser isso que está acontecendo. Ah, mas não é mesmo. Porque aqui nunca aconteceu isso. Ela não vai ser a primeira. E ali eu ouvia tudo, eles falando aquilo. Eu falava assim, ô pai, eles não conhecem o Senhor. Mas eu tenho fé, pai, que o Senhor vai dar essa oportunidade deles conhecerem. E foram se passando os dias e eles sempre reclamando. Aos 38 dias, o plano de saúde não quis mais me aceitar na UTI. Coisa que é muito difícil de acontecer. Não quis, fui para o quarto. Passei 11 dias no quarto. Lá eu perdi a visão, dependia dos outros para tudo. Foram 25 dias sem me alimentar, porque eu já não tinha mais fome. Meu esposo comia por mim, para mim não voltar para a sonda alimentar, porque eu falava para ele que eu já não aguentava mais a sonda. Quando foi lá, eu falei assim... Como é que ele comia por ti? Ele comia e vomitava. Vomitava na tua boca. Eu, aquele passo que faz isso, como é que é? Agora os médicos vão ficar sabendo, né? Que ele falava que eu comia, mas na verdade eles deixavam a alimentação lá, saíam, e na verdade ele comia rapidinho. Às vezes tinha até que ir pro banheiro para comer escondido. Porque ele não podia comer. Quando eles chegavam, nossa, ela comeu tudo. Nossa, ela tá bem. Engraçado, né? Ela tão fraca e come desse jeito. Fala assim, Senhor, o Senhor sabe que é por uma boa causa. Me perdoa, mas é por uma boa causa. E meu esposo, nossa, Yane, agora? Eu falei, não, é por uma boa causa. Quando eu estava lá, um dia muito ruim na UTI, meu esposo lembrou das velas de Pentecostes. Mas o que aconteceu? Nós não fomos lá pro Parque Leão, pro Tagua Parque, porque eu não podia devido à imunidade. Quando chegou uma madrinha minha e falou, filha, está aqui as velas. E aí meu esposo guardou. Eu lá um dia muito ruim, eles ligaram e falaram, André, pode arrumar o sepultamento, pois não tem mais jeito. E o que podíamos fazer, a gente já fez. E isso eu ouvia tudo. E eu falava assim, ô pai, não me deixe agora. Foi onde Deus veio, me acalmou e falou, filha. Peraí, chora primeiro. Chora primeiro, depois você fala. Acabou? Desculpa, gente, a emoção que é demais. Foi onde Deus falou, filha, você teve tanta fé. E agora? Você não vai continuar? Falei, pai, eu me entreguei aos seus braços. E eu tenho fé, pai, que o Senhor vai me curar e me libertar. Nesse tempo que tu estava na UTI, tu via alguma coisa, tinha alguma visão, escutava alguma voz? Tinha visão. Jesus sempre aparecia com os braços abertos para mim, num jardim muito verde, cheio de frutinhas vermelhas. Minha filha ficava como um anjinho, sempre olhando por mim. E assim, uma coisa que me emociona muito. Eu já tive depressão, já tentei o suicídio 4 vezes. E minha mãe vinha aqui para a porta da igreja às 3 horas da manhã, tentar falar com o Padre Moacir. Isso eu tinha 13 anos, minha mãe nunca conseguiu. Quando eu estava lá naquele momento de muita aflição, de dor, de desespero, o Padre Moacir aparecia no canto. No dia que eu vim conversar com o Padre Moacir, eu me emocionei muito. Por quê? Do mesmo jeito que ele aparecia lá, ele fez quando eu vim conversar com ele. Pela primeira vez, sem ele saber de nada. Ele estava sempre no canto com a mão assim para mim. E eu falava assim, nossa, como eu pedia para falar com ele. E nunca consegui. E Deus sempre me falava, filha, tudo é na minha hora. Tudo é na minha hora. Nunca pense, filha, que eu não quero o bem de vocês. Eu sempre quero, escuto todos os pedidos de vocês, mas tudo é na minha hora, que é a hora sagrada. E eu amei, pai. E assim, era incrível que eu sempre ficava assim naquela coisa, quando eu conseguia falar, querendo saber a hora, quantas horas que era, porque eu queria ter aquele momento com ele. E só tinha isso às 3 horas da manhã? Só às 3 horas da manhã. Só às 3 horas da manhã. Eles falavam que, eles pensavam que eu ia dar uma convulsão, mas na verdade não era uma convulsão. Era a hora do repouso. Né? E aí, meu esposo, eles acenderam as 3 velas de Pentecostes. Foi quando eu fui para o quarto, que igual fala, tudo tem uma desculpa.
né? Como eu estava na UTI, eles falaram que eu ia morrer, que já era a minha hora. O plano de saúde não quis mais. Mas não foi porque o plano de saúde não quis. Foi Deus que decretou. Agora é a hora dela ir para o quarto. E eu falei, amém, Pai. Fui para o quarto, todos em desespero. Quando foi dia 1º de agosto, o plano de saúde acabou. Ligaram para o meu esposo. André, não tem mais como a sua esposa ficar aqui, pois o plano de saúde acabou. Ele entrou em desespero. Minha esposa vai morrer. Como que vocês fazem uma coisa dessa? Eu peguei na mão dele e falei bem baixinho, André, calma. Deus sabe de todas as coisas. Quando foi um tempo, ele veio, o médico veio e falou assim, André, vamos encaminhar sua esposa para um hospital mais próximo, pois lá a família poderá se despedir com calma dela, porque aqui é muito longe. Eu estava no Hospital Dyer, no Lago Sul. E aí, quando foi no dia 1º de agosto, eu falei assim, André, vocês falam que amanhã é meu aniversário. Eu tenho fé em Deus, André, que Deus vai me deixar ir para casa. E ele falava assim, você tá doida? Como que você vai para casa? Você respira com a ajuda de aparelho, você dá 12 convulsões em um dia, você teve 5 paradas, você não enxerga. Como que você vai para casa nessa situação? Eu falei assim, André, eu tenho tanta fé em Deus, tanta fé em Deus. Vamos passar essa noite em vigília? Não me deixe dormir. Ficamos em vigília, em oração. E eu sempre pedindo para Deus, Pai, se essa for a minha hora... Mas a sua fraqueza deveria ser muito para ficar a noite inteira em vigília, né? Não, porque Você Deus não me sentia dava... fraco? Você Deus sentia fraqueza? não sentia fraqueza. Não sentia fraqueza. Deitada, paralítica? Deitada, paralítica. Não podia mover não só com os enxergava, olhos, só movia cega. com os olhos, sem enxergar. E Deus me deu força. Por isso que eu falo, às vezes a gente fala assim, que fulano passou por uma certa situação e fala assim, se fosse eu não daria conta. Mas, gente, Deus dá uma força que a gente dá conta. É só a gente se entregar. E essa aos noite, então, braços você deles. ficou acordada com teu marido? Acordada com meu marido. Quando foi às 6 horas da manhã, eles falaram, André, nós vamos dar algumas medicações para ela na via oral e outras na veia. Como ela vai fazer a remoção... Era não aquela pode... que aquela senhora dava lá naquele hospital evangélico? Lá no... Não. Não era aquela, não. E aí me deram algumas medicações, eu tive que colocar o acesso central, aquele da via do coração, pois minhas veias já estavam todas secas. E eu tomava muita medicação. E aí eu falei assim, André, Deus vai mandar um médico aqui. E ele vai me dar alta. E meu esposo chorava demais. Meu esposo, ele é moreno, alto, ele não pode estar aqui hoje, porque ele está trabalhando. Alto. Moreno, alto, forte. E aí o médico chegou e falou assim... Matou as mulheres de inveja agora. Moreno, alto. E aí o médico chegou e falou assim, e aí, André, como a Yane passou a noite? Ele falou assim, doutor, ela passou bem. E tá pedindo para ir embora. Não, não pode. A Yane, ela fala em Deus o tempo todo. É uma beata, porque ela só fala em Deus. Se a gente chega aqui de manhã e Yane deu 12 convulsões, Yane, como é que você tá? Tô na graça. Quase morrendo, mas tá na graça. E eu sem ver onde ele estava, quando eu enxergava, falava assim, amém, doutor, eu tô na graça. Ele aí, isso é uma beata. Isso é uma beata. Meu Deus do céu, se esse Deus existisse, Anne, coloca na sua cabeça, você não estaria aqui. Falei assim, doutor, eu estou aqui para honra e glória do Senhor. E eu tenho fé que eu vou voltar aqui. Gente, para vocês verem como é que é, assim, pessoas que não têm fé. Colocaram psiquiatra para me consultar, porque falaram que eu era doida, que eu só falava em Deus e em Nossa Senhora. Que o Divino Espírito Santo estava me iluminando o tempo todo. E meu esposo chegou um dia a falar assim, pelo amor de Deus, para de falar em Deus. Você fala tanto que eles estão falando que você é louca. Eu falei assim, enquanto eu tiver vida, eu vou falar. E deixa eles falar que eu sou louca. Pode deixar. Por graça ao Pai, dia 2 de agosto de 2012, no dia do meu aniversário, eu fui para casa. Sem meus pais saber. Cheguei em casa e minha mãe quase deu um treco. Falava, meu Deus, é minha filha, eu não acredito. Mesmo daquele jeito, naquela situação, todos me receberam em paz. E ao longo dessa história, Deus enviou 3 anjos. Tem uma parte que eu esqueci de falar para vocês. Quando eu estava aqui na igreja, eu pedi para Deus, Senhor, afastai de mim todos aqueles que querem meu mal e trazei para mim só os que querem meu bem. E Deus fez, gente. Todos aqueles que queriam meu mal, Deus afastou. Afastou de um jeito que eu não tenho nem notícias, graças a Deus. E trouxe os que só fez o meu bem. Que uma delas está aqui hoje, que é a Cleusa, que Deus usou as mãos dela para ela chegar até a mim.
E tem mais duas que foram minhas primeiras professoras que não estão aqui. E aí, depois disso tudo, fui para o hospital. Aí, quando foi no dia 2 de agosto, fui para casa. Lá em casa, dia de aniversário, fizeram o bolo, tudo, eu comi até. E tudo, nossa... Deixa eu te fazer uma pergunta para a gente encerrar o teu testemunho. Como é que você está em pé? Por que você não morreu? Você já sabe. Mas como é que você começou então a se movimentar, a enxergar, voltar a visão, voltar as pernas, voltar tudo? Como foi? Do dia 3 para o dia 4 de agosto, às 3h04 da manhã, eu estava rezando o terço de Nossa Senhora do Desterro com meu esposo. E eu comecei a sentir minhas pernas queimarem. Era do Nossa Senhora do Desterro ou da Misericórdia? Não, primeiro nós rezamos o texto da Nossa Senhora do Desterro, porque um padre lá do lago falou que quando eu voltasse para casa era para me rezar a oração de Nossa Senhora do Desterro. Eu sou devoto de Nossa Senhora do Desterro. Ela não tem me ajudado muito não, mas ela vai me ajudar. Foi por isso que eu fiz a oração de Nossa Senhora do Desterro, que ele falou, quando ela for para casa, faça a oração de Nossa Senhora do Desterro para desterrar tudo quanto for ruim que tiver perto dela lá. E nós fizemos. E aí eu comecei a sentir minhas pernas a queimarem, eu era toda gelada. No decorrer desse texto. No decorrer desse texto. E eu comecei a chorar. Meu esposo, nossa, você já está chorando? Eu falei assim, não é nada não, vamos continuar. E aí minhas pernas parou de esquentar. Eu falei, pai, essa não é a hora. Mas na verdade, eu não pedi para Deus para mim voltar a andar. Eu pedi para Deus para Ele me curar e me libertar. Quando do nada, Deus tocou, filha, senta, levanta e anda. Meu esposo, ele de moreno, de negro, ele ficou branco. E ele falava assim, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Eu falei assim, homem, receba a graça. Receba a glória, eu fui curada, Deus fez um milagre na minha vida. E aí quando você ouviu essa voz, que essa voz foi interior, foi no seu coração. No meu coração. Levanta. Filha, senta, levanta e anda. E você fez? Fiz. Suas pernas obedeceram? Obedeceram. Você estava rezando o texto da misericórdia nesse momento? Estava rezando o texto de Nossa Senhora do Desterro. Do Desterro. Do Desterro. E aí tu levantou, andou? E saí andando no quarto. E enxergou? Enxerguei. Imediatamente? Perfeitamente. As feridas estavam cheias de escaras no corpo, secaram todas. Todas. Minhas pernas eram finas, hoje é normal. E hoje, graças a Deus, a vida que eu tinha antes disso tudo acontecer ficou para trás. Hoje eu tenho uma nova vida, hoje eu sou uma nova mulher, hoje eu tenho uma nova família e tenho uma fé totalmente restaurada. Que Deus te abençoe. Felicidade para você. Essa moça estava morta na UTI. Pelas minhas contas, ela ficou mais de 40 dias na UTI, não foi? Ficou 12 numa vez, 38 dias. 12 com 38 dá 50 dias de UTI. O médico disse, está morta, pode preparar. Mas fizeram a mesma coisa com Santa Teresa. Santa Teresa, eles abriram a cova de Santa Teresa e ficaram esperando o coração dela parar de bater. E de vez em quando o pai de Santa Teresa olhava os pulsos e eles queriam enterrar Santa Teresa, porque ela já estava morta. A cova estava aberta num convento onde ela morava. E o pai não deixava, porque o pai era o único que entendia de pulso. E o pai pegava no pulso e dizia, ela está viva, vocês não vão enterrar minha filha viva. E depois de alguns dias, Deus tirou ela dessa situação. E no livro que ela escreve, ela fala brincando, dizendo, até a minha cova ainda está aberta. Ainda está aberta. Isso é Deus que faz. E a nossa fé tem que estar exatamente nele, que nos garante, que nos diz, ele mesmo diz para Marta, se creres verás a glória de... Eu tenho visto a glória de Deus. E você vai crer se você ver. Há quase 30 anos. Há quase 30 anos eu estava no leito da morte também. Há quase 30 anos eu precisava fazer um transplante de coração. Os médicos de Brasília queriam que eu fosse para São Paulo, mas eu não fui para São Paulo porque eu não tinha um centavo. Nem tinha ninguém lá para me ajudar, nem tinha família, não tinha ninguém. Eles disseram que eu tinha que fazer um transplante de coração. E naquele domingo que eu estava na casa da minha irmã, dormindo num colchãozinho, no chão,
Aquele domingo foi o domingo da despedida. Eu lembro como hoje, porque eu estava todo arrebentado, todo inchado, respirando com muita dificuldade. As pessoas que me conheciam naquele domingo fizeram uma procissão para se despedir. E alguns nem olhavam, nem falavam, só choravam. Eu pedi para me trazerem para a missa aqui na Pé de Socorro, onde eu tinha conhecido Jesus Cristo. E aí eu recebi a comunhão, recebi com muita dificuldade. Voltei para casa, olha que eu era novo, eu estava no 2º ano de franciscano. Eu estava com 20 e poucos anos. E naquela noite, quando eu cheguei já cansado, fui direto para a cama, deitado no chão. Esperei minhas irmãs se deitar, apagar as luzes. Ela só chorava. Minha irmã Luzia só chorava. E eu fiquei de joelho e desafiei Jesus Cristo. Eu falei: Senhor, se eu tiver de morrer, eu quero morrer de joelho. Eu quero morrer rezando. Então eu vou ficar de joelho. Duas coisas têm que acontecer: ou você vai me curar, ou eu vou morrer de joelho. E entrei na noite. E Deus não me curou na primeira hora, não me curou na segunda hora, não me curou na terceira hora. Mas eu continuei, e chegou um momento que eu não sentia mais. O cansaço, aquele sofrimento era imenso. Eu estava prostrado e eu não tinha nem força de levantar a cabeça. Em certo momento eu senti a mesma coisa que eu senti no dia 12 de junho de 83, quando eu conheci Jesus Cristo. Veio um fogo para cima de mim. Veio um fogo e entrou em mim como entrou naquele dia, no dia 12 de junho de 83. E naquele momento eu senti que eu estava morrendo. Eu achava que eu estava morrendo. E ali Deus foi tocando na minha vida, mas tocando de maneira poderosa. E de repente eu despertei. Eu abri os olhos. Eu estava numa escuridão imensa. Eu estava dentro do quarto muito escuro. Era uma sala muito escura. Então eu pensei: eu morri e esse lugar deve ser o inferno. É escuro demais. Mas aí eu fui abrindo os olhos, me acostumando com o ambiente. E aí eu percebi que eu estava vivo. Foi só acender a luz. Eu me levantei e eu estava curado. 100% curado. Quase 30 anos depois, eu nunca mais tive problema de coração. Eu nunca mais tive problema de coração. Eu aprendi a acreditar nesse Deus que faz, nesse Deus que cura, nesse Deus que liberta, nesse Deus companheiro que está do meu lado, do teu lado, esse Deus que nos ama da maneira que nós estamos, esse Deus que simplesmente me pede: deixa eu ser o teu Deus. Simplesmente que o Senhor está me pedindo, te pedindo nessa noite, é isso: deixa eu ser o teu Deus. Você não precisa procurar outro Deus. Você não precisa de benzedeira, de fitinha do bofim. Você não precisa sair com amuleto. Você não precisa de simpatia. Você não precisa de nada. Você só precisa que eu seja o teu Deus. Você não precisa de banho de sal. Você não precisa de banho de raiz. Você não precisa de pai de santo, de mãe de santo, de benzedeira. Você só precisa de Jesus Cristo. Nós só precisamos de Jesus Cristo na nossa vida. E Ele vai fazer tudo o que você precisa. Amém. Quem me segurou foi Deus com seu amor. Bora lá, fiquem em pé. Quem foi Deus com seu amor de Pai. Quem me segurou foi Deus. Foi Deus. Quem me amparou foi Deus com seu amor de Pai. Quem me segurou foi Deus. Eu quis ser fiel, pecado como fel, amargurou meu coração. Da vida desistir, Deus não deixou. Quem me segurou foi Deus com seu amor de Pai. Quem me segurou foi Deus. Quem me amparou
me amparou foi Deus com seu amor de Pai. Quem me segurou foi Deus.